E aí, galera do YouTube? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos começar a criar, porque eu quero criar pelo menos 2 efeitos hoje. E aí o tempo vai ser pouco. Vou criar um do zero aqui, tá? Pegar ali o nosso Spider Rigged. Spider-Man, né? Ah, tá. Agora sim. Esse aqui que eu quero. Cortar. Como eu tô falando pra vocês todo dia, pessoal, tá tendo alguns bugs. Quando você importa um objeto 3D aqui pra sua cena, ele tá bugando o processamento, né? O processador lá, e aí ele sobe lá em cima o uso de CPU. Mas aparentemente não aconteceu aqui agora não. Mas quando se o seu computador começar a fazer muito barulho, salva o projeto e abre de novo, tá? Já peguei aqui, né, pessoal? Já vou arrastar aqui para minha cena. E vou mandar aqui para baixo. Então já vou posicionar mais ou menos aqui, ó, onde vai ser o rosto, né? É a posição mais ou menos que eu quero passar. E um ajuste que eu vou fazer é criar um novo new object. Eu vou chamar de Spider. E vou colocar o meu Spider-Man dentro desse new object, por quê? Porque o Spider, eu consigo posicionar ele aqui em cima, tá? O Spider-Man, eu tinha que ir lá embaixo para poder fazer os ajustes. Então, colocando esse no object, fica bem mais fácil para eu fazer a movimentação e ajustes aqui dentro do nosso Homem-Aranha, tá? Beleza, então já fizemos isso aqui. Eu vou dar uma mexida no material aqui também, pessoal, para ficar mais bonitinho, tá? Ele já está com Environment. Eu vou só botar mais um metálico aqui e diminuir o Roughness. Já vai ficar bem mais legal. Esse aqui também é o material aqui da lente, né? Então, colocar ele bem metálico e ficar bastante roughness para ficar bem refletindo mesmo, né? Já está pronto aqui o material do nosso Spider. Agora a gente pode começar a fazer as configurações. A gente tem como fazer... primeiro a gente pode colocar o retângulo, né? O fundo. Então, para criar o retângulo, eu vou criar aqui um retângulo. Fazer o fio, né? Para fazer o preenchimento. Vou criar um material que eu vou chamar de material fundo. Material fundo. Vou colocar como flat, como vocês sabem, no standard você sofre o efeito da iluminação da cena. No flat a gente não sofre. Então vou utilizar aqui como flat. Beleza? E agora eu vou escolher a textura que eu vou usar. Eu já baixei uma imagem hoje e eu vou utilizar ela de novo aqui. Então vou só arrastar. É uma imagem JPEG comum, tá? Que eu peguei na internet mesmo. Então vocês podem escolher a que vocês quiserem lá. Tá. Aqui. E agora eu vou ativar o No Compression, né? Para que não aconteça a compressão da imagem, ela não perca qualidade. E vou jogar aqui no meu material fundo. Agora a gente tem que fazer uma configuração aqui, desativando as Advanced, né? Desativou as Advanced. Ele vai parecer que está na frente, né? Mas é porque ele de fato está aqui na nossa cena. Vou pegar o canvas e arrastar aqui para trás do Spider. E agora o nosso Homem-Aranha já está aqui na frente de novo, né? E o nosso canvas com um retângulo ali atrás, beleza? Eu vou desativar o Spider um pouquinho só para a gente ver como que está funcionando esse fundo aqui, ó. Vocês podem ver que ele está bem comprimido, né? Ele está bem juntinho assim. E o que eu quero fazer é deixar ele maior, mais esticado, na mesma perspectiva da imagem normal. Então, para isso, eu vou aumentar a escala lateral dele aqui. Então, eu venho aqui no Transformations, né? Mudo de uniforme, coloco per axis. Assim eu consigo configurar cada um separadamente, né? Se fosse uniforme, se eu colocasse 2, ele aumentaria numa escala geral. Já aqui no per axis eu posso aumentar o quanto eu quiser cada uma delas. Então, se eu aumentar o Y, ele aumenta a altura, né? E se eu aumentar o X, ele aumenta a largura. E agora a minha imagem está bem melhor já, né? Beleza, agora como é que a gente pode fazer esse movimento aqui? Para fazer o movimento, eu vou dar Ctrl Alt P.
E a informação que eu vou precisar para fazer o movimento é o movimento da minha cabeça. Então eu vou adicionar aqui um Face Tracker, vai fazer o rastreamento do rosto para a gente e vou arrastar aqui para baixo. Pronto, arrastei aqui. Aqui no Face Tracker ele me passa outras informações da face, né, como por exemplo as Face Landmarks, as interações, né, levantar a cabeça, rotacionar a cabeça, olhar para cima, para baixo, olho aberto, olho fechado, né, qual que é a posição, onde que está a boca, se está aberta, se está fechada. Mas a gente não vai usar nada disso aqui agora, a gente está pegando apenas aqui a posição da cabeça, tá? Qual que é o movimento, a direção que a gente está olhando e tudo mais. Então eu vou pegar aqui essa posição e vou fazer o unpack. O unpack, como eu já falei para vocês, pessoal, a gente utiliza ele para fazer a separação da posição. Como a gente está trabalhando com 3D Position, a gente tem 3 posições. A posição é X, né, que é a posição lateral, Y para cima e para baixo, e Z, que é de profundidade. Então aqui a gente consegue separar. E um detalhe importante é que quando a gente olha no retângulo, aqui no Position, a gente vê que só tem X e Y. Então, como se trata de um canvas, de um retângulo, ele não tem profundidade. A gente só consegue passar a posição para cima, para baixo ou para um lado e para o outro. Então, eu vou vir aqui no meu retângulo, né, pegar o position dele aqui, clicar no position. E agora eu vou pegar essa posição e passar para o meu retângulo. Mas como que a gente converte um vector tree, né, com 3 posições para um que tem 2 posições? A forma mais simples seria usando o unpack e o pack. Então aqui no pack a gente altera para vector 2. Assim a gente pega 2 posições apenas, x e y. E eu passo aqui x e y. E já está passando a posição. Mas o que acontece é que não funciona muito bem porque as medidas são diferentes. Então quando aqui a cabeça está em 0.1, para a gente ter a mesma coisa ali no nosso retângulo, teria que estar em 100, por exemplo, para fazer diferença. Então a gente pode fazer uma multiplicação de valores. Então vou pegar o x aqui, utilizar um multiply. Vou colocar aqui, ó, 999. E vocês podem ver que já está se movendo bem melhor. Uma das limitações aqui do Spark é que a gente não consegue colocar um número maior que 999, tá? Então se eu colocar 1500, ele vai voltar para 1.5. Então eu vou colocar 999. E se vocês quiserem aumentar mesmo assim, você pode multiplicar novamente aqui em outro multiply e colocar aqui por 3, por exemplo, por 2. Assim você vai movimentar esse 999 mais essa outra multiplicação aqui, no caso, tá? Então tá movimentando a 1898, né? 1998, isso. Beleza. Não vou passar a posição de Y, porque eu não quero que a imagem fique subindo e descendo, né? A gente colocou 3 vezes para os lados, para cima e para baixo não tem nada, então por isso que eu não vou utilizar aqui a posição de Y, que é para cima e para baixo. Agora vamos ativar de novo o nosso Spider, ele já está aqui. Vou pegar agora Aliás, do Canvas falta uma coisa, né? A gente tem que ativar e desativar a visibilidade dele. Então vou vir aqui no Visible do Canvas, criar um Screen Tap. Aqui, ó, direito, Screen Tap. E agora basta eu ligar aqui. E ele já criou para mim, sozinho, o fundo ali e tá prontinho. Beleza? Agora vamos começar a mexer com o nosso Spider aqui. Fazer o ajuste de posição dele. Galera, estão percebendo que são algumas coisas um pouco complexas, tá? Um pouco complicadas. Alguns assuntos que a gente não fala bastante, assim, não fala muito. Mas depois que vocês estão entendendo aqui o conceito, eu acredito que vai ficar bem mais fácil para vocês aplicarem depois nos seus filtros, né? Tá, agora o Spider. Primeiro eu quero fazer 2 coisas nesse Spider. O primeiro, eu quero que ele se mexa junto comigo aqui. Eu vou mexer para frente e para trás e ele tem que se mexer junto. Para isso, eu vou utilizar aquele no Object que a gente criou no começo, vocês lembram? Pois é, eu vou pegar aqui o nosso no Object, pegar a posição dele, né? Aqui está o nosso unpack, né? Que a gente está pegando a posição do rosto. E eu vou fazer aqui
um pack. Vou passar aqui esse pack. E desse um pack eu vou pegar aqui a posição X, né, que é a posição lateral do Homem-Aranha, e para cima e para baixo. E agora eu preciso pegar também a profundidade, mas a profundidade, como eu já falei para vocês em outras lives aqui, quando eu passo a profundidade, o meu Homem-Aranha tende a ficar bastante para trás de onde ele deveria estar. Então por isso a gente utiliza aqui um add para adicionar um valor onde ele vai ficar mais ou menos na posição da cabeça, que seria 0.5. Então, vocês podem ver que agora ele já está bem mais ajustado com a cabeça da pessoa ali. Um ajuste que eu não gostei muito foi da posição lateral, tá? Do X. Então eu tirei ela, deixei apenas para cima e para baixo, porque assim eu sempre mantive o Homem-Aranha centralizado. Eu achei que funcionou bacana para mim, assim, funcionou melhor. E outro ajuste que eu fiz foi colocar o Homem-Aranha um pouquinho mais para cima. Então eu vim aqui no Y, também coloquei um add para poder colocar ele um pouquinho mais para cima, tá? Então beleza, já configuramos a posição. Agora basta que a gente faça o movimento da cabeça. Para isso eu vou começar a abrir o meu Homem-Aranha aqui procurando dentro do Armature, né? Quem já conhece sobre 3D vai entender como que funciona essa parte aqui. Então eu vou abrindo aqui, espinha. Achei aqui, ó, pescoço. Quando você vê pescoço, espinha, geralmente você pode ir seguindo que ele vai subindo até chegar na cabeça, tá? Então, abri o neck e aqui tá o head armature. Se eu pegar um objeto de rotacionar aqui, ó, vocês podem ver ele movimentando a cabeça. E é exatamente esse movimento que a gente quer. Então, nós chegamos no ponto que a gente quer utilizar. Então, eu vou pegar ele aqui. E agora, em vez da posição, eu vou alterar apenas a rotação. Eu quero que a posição dele continue ali. Ele tem que manter no pescoço, né? A gente só quer alterar a rotação para se mover junto com a nossa cabeça. Essa rotação é baseada aqui no 3D Rotation, tá? Então eu vou dar um pack de novo para poder separar essas posições, porque se eu passasse direto, olha só como é que ele ia funcionar. Ele funcionaria, mas não ficaria bem ajustado, né? Às vezes também ele ficaria até mesmo invertido. Então olha lá, ele vira a cabeça para a esquerda e o Homem-Aranha está movimentando para a direita. Então a gente fazendo um pack, a gente consegue separar e corrigir cada rotação específica para poder encaixar aqui no nosso objeto. Vou criar o pack aqui, né, que vai passar as informações, juntar tudo de novo. E agora eu vou pegar aqui e passar uma por uma para testar. Eu passei a rotação X. Vocês podem ver que ela tá bem estranha, né? Quando ele mexe a cabeça, vamos ver alguém aqui que tá mexendo a cabeça para baixo. Vamos adicionar aqui nessa rotação. Aliás, vamos multiplicar, né? Multiply menos 1. Ou seja, o que eu percebi? Ele estava fazendo a rotação invertida. Eu abaixava a cabeça, o ideal mesmo seria eu ter usado a minha webcam, tá? Só que como eu estou utilizando aqui no Streamlabs, eu não consigo utilizar no Spark ao mesmo tempo. Mas eu percebi que o movimento dele estava invertido. Então, dessa forma aqui, utilizando o Multiply e multiplicando por menos 1, eu inverto essa posição, né, esse valor. Beleza, agora eu vou passar o Y, né, que é para cima e para baixo. Eu percebo que quando ele mexe a cabeça para um lado, aqui está mexendo para o outro. Então, novamente, nós vamos... não, tá mexendo certo, né? Mexeu para um lado, para o outro, deu certo. É isso mesmo. Não, tá um pouco estranho ainda. Vamos passar a Z para ver. Olhou para um lado, olhou para o outro, tá certo. Olhou para cima, para baixo, ok. Aqui, aqui já deu invertida, né? Vamos colocar por menos 1 e ver de novo como é que vai ser. Agora sim, ó, o movimento tá perfeito. Exatamente como a gente queria que fosse. Vou tirar aqui um pouco o zoom para que vocês possam copiar se vocês quiserem, né? Deixa eu arrastar aqui para poder ficar mais pertinho.
Fica mais fácil de ver. Aqui. Aqui nós já temos os dois sistemas, né? Tanto o sistema do retângulo, que está ali atrás, ó. Se a gente ativar agora, vocês já vão ver o efeito inteiro funcionando. O personagem também, a pessoa, quando ela chega para trás ou ela vai para frente também, está pegando essa posição. Então a gente já consegue fazer isso funcionar também perfeito. E dessa forma vai funcionar bem legal já o seu efeito. Ele está subindo, descendo a cabeça. Então ficou bem realista, tá? E tá pronto o nosso efeito aqui. Exatamente aquele que vocês viram lá que eu mostrei hoje. E que eu tenho utilizado também. Então é isso aqui, tá?